Fala galera, beleza? E aí? Todos higienizando bem as mãos? Todo mundo se cuidando? Vamos cuidar, né, galera? Vamos se cuidar. Vamos dar seguimento agora, então, com mais um pouco, né, sobre o nosso estudo aí da parte preliminar, fase investigativa no âmbito do processo penal. Depois que a gente passar por essa fase investigativa, a gente vai começar a entrar no processo. Aí a gente vai ver como que funciona o processo até o seu encerramento, beleza? Coisa bem importante agora para a gente conversar. Houve a inserção na nossa legislação de alguns artigos referentes ao juiz das garantias. O juiz das garantias é uma figura bem conhecida, bem falada, bem trabalhada na nossa doutrina e que durante muito tempo a maior parte dos autores, ou grande parte dos autores, pedia a sua inserção no ordenamento jurídico. Mas afinal, o que é o juiz das garantias? Antes da gente conversar sobre ele, eu preciso só fazer um alerta para vocês, tá? Embora nós tenhamos, se a gente abrir o Código de Processo Penal lá no site do Planalto, esses artigos aqui que a gente vai ver, eles estão dentro do Código de Processo Penal. Só que eles não estão vigentes pelo fato de que houve uma decisão monocrática proferida pelo ministro Luiz Fux, que suspendeu a vigência, suspendeu a eficácia desses artigos. Então, nós temos os artigos no CPP sobre o juiz das garantias, mas esses artigos ainda não estão gerando efeitos, tá? Mas, galera, afinal, o que é o tal do juiz das garantias? Quem é esse cara? Como é que eu faço concurso para isso? O que ele nem diz no Globo Repórter, eu acho, né? Onde vive? Do que se alimentam? No Globo Repórter de hoje, nós vamos falar sobre o juiz das garantias. O juiz das garantias, então, o que é o juiz das garantias? Gente, o juiz das garantias, ele é um juiz de direito, um juiz federal, ele é um magistrado como qualquer outro. Só que ele tem uma função exclusiva na fase investigativa. Tá, mas um juiz das garantias só vai ser juiz das garantias? Não, inclusive há a possibilidade de que o juiz de uma vara seja juiz das garantias de outra vara. Como assim? Para isso ficar mais claro, vamos imaginar o seguinte: nós temos a primeira vara e a segunda vara. Na primeira vara só tem um juiz, na segunda vara só tem um juiz. O que a redação agora, o estabelecimento do juiz das garantias diz, insere no nosso ordenamento jurídico? Que o seguinte: aquele juiz que participa da investigação, ou seja, aquele magistrado que defere uma busca e apreensão, que determina uma prisão preventiva, que autoriza uma ação controlada, um agente infiltrado, tudo ele faz isso na fase investigativa, no inquérito, na investigação. O regramento do juiz das garantias diz: o juiz que participa dessa investigação não pode ser o mesmo juiz que vai instruir o processo e julgar o processo. Por quê? Qual é o sentido disso? O sentido disso é o seguinte: é a gente tentar conferir maior imparcialidade ao magistrado que vai julgar o processo penal. Por quê? Lembra quando a gente estava falando ali sobre o inquérito, a gente viu que o inquérito tem como característica a inexistência de contraditório, a inexistência ou a redução do exercício de defesa, significa que se eu hoje brigo com algum de vocês e algum de vocês vai contar para um terceiro, esse terceiro provavelmente vai achar que eu estou errado na conversa. Por quê? Porque você contou a sua versão sem que eu tivesse a oportunidade de me explicar. Ah, o Felipe brigou comigo porque ele é chato, ele é grosso, ele é exigente, ele é sei lá o quê. E eu não vou nem poder dizer, não é que... Vamos pensar o seguinte exemplo. Vocês dizem que, o Felipe me rodou, não me deu nota, ele é exigente, ele não tem coração. Aí vocês vão dizer para um terceiro, o terceiro vai pensar: puta, não conheço o Felipe, mas tem cara mesmo, aquele gordo barbudo, tem cara de ser malvado. Não tem, deve ser um... não vou pegar as cadeiras dele. Só que, percebam, aqui teve um relato unilateral para um terceiro. Eu nem tive a oportunidade de dizer: cara, eu te rodei porque tu não veio em nenhuma aula, tu não fez a prova, tu só fez um dos 10 trabalhos, não teve como. Por mais que eu quisesse tentar te ajudar, eu não consegui. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender como que se forma a investigação. A investigação é a conversa, nesse momento, da delegacia, do delegado, da polícia, com o juiz que está deferindo diligências. A parte, o investigado, ele participa de forma extremamente limitada
da investigação. E aí pode acontecer, não significa que vai acontecer, mas pode acontecer, e o juiz das garantias tem a finalidade de tentar reduzir esses danos, pode acontecer de o terceiro que toma contato com a versão unilateral de uma das partes acabe ficando enviesado, acabe acolhendo, acabe atribuindo uma valoração excessiva àquela versão dos fatos, de modo que isso rompa, digamos que o cara que recebeu o relato de que eu rodei algum de vocês, por exemplo, ele tende ou possivelmente vai ficar do lado de vocês, porque ele não me conhece. E eu não quero, eu, Felipe, não quero ser julgado por esse cara que não me conhece, mas que ouviu de vocês o relato dos fatos e que já está com essa versão mais ou menos construída na sua cabeça. Tá, galera? Eu falo brincando isso, mas só para a gente tentar entender o motivo pelo qual dizem que o juiz das garantias é uma forma de se implementar a imparcialidade no Poder Judiciário. Então, o juiz das garantias, nesse nosso exemplo, como é que seria diferente havendo o juiz das garantias? No modelo atual, considerando que está suspenso o juiz das garantias, aquele cara para quem vocês contaram que eu rodei vocês, vai ser quem vai julgar o processo. O Felipe é um monstro ou não é? Ele que vai decidir. Agora, com o juiz das garantias, aconteceria o seguinte: esse cara está participando da investigação, ele ouve vocês, ele realiza as diligências. Encerradas as diligências, ele manda para um terceiro. E aí um terceiro que não teve contato com essas diligências vai receber a acusação. O Felipe me rodou de forma injusta. Essa é a acusação. E aí nós vamos começar a produzir as provas. Aí ele vai dizer: Felipe, o que tu tem a me dizer sobre isso? Eu vou dizer: pô, não, eu deixei o cara, abonei as faltas, passei os trabalhos, tentei ajudar, mas não deu. E tu, o que tem a me dizer? Não, eu não fui na aula mesmo, eu fiz só uma prova. Vocês entendem? A partir daí se começa a estabelecer o contraditório. Então, no âmbito do processo, tem um terceiro que não teve contato com a investigação. Um terceiro que supõe-se será mais imparcial para efetivar, para promover o julgamento daquele contexto, daquele caso. Então, quando as pessoas falam que o juiz das garantias assegura ou tenta diminuir um risco de parcialidade na decisão judicial, é por isso. É porque ele afasta o juiz que participou da investigação e ele deixa a instrução do processo e a resolução do caso penal a cargo de um juiz que ainda não teve contato com essa investigação e que vai ter contato somente com as provas produzidas sob o manto do contraditório e o pleno exercício do direito de defesa. Tá bem, galera? O que mais que eu ia dizer para vocês? Como é que eu entro sobre aquela questão das varas, né? Então, beleza. Tem a primeira e a segunda vara. Cada uma dessas varas tem um juiz. Significa que na primeira vara não tem como esse cara ser juiz de garantias e ser o juiz que vai julgar o processo. O que pode fazer nesse caso? Pode fazer o seguinte: o juiz da primeira vara é juiz de garantias da segunda vara, ou seja, ele atua nas investigações da segunda vara, e é o juiz que vai efetivamente julgar os processos da primeira vara, enquanto na segunda vara se faz o contrário. O juiz da segunda vara é o juiz das garantias da primeira vara, ou seja, ele vai acompanhar a investigação dos processos da primeira vara, e quem vai julgar é, de fato, o magistrado competente, né? O magistrado titular daquela vara. Como assim? Sim, ó. Vamos tentar botar aqui, ó. Tem aqui uma vara e aqui outra vara. V1 e V2. As investigações em tramitação na V1 ficarão a cargo do juiz da V2. Então, esse juiz da V2, ele vai determinar a busca e apreensão, ele vai determinar uma prisão preventiva, uma prisão temperada, uma prisão temporária, uma determinação de agente infiltrado, de interceptação telefônica. Ele que vai acompanhar essa investigação. E o mesmo acontece aqui. As investigações da V2 serão conduzidas pelo juiz da V1. Ao passo que, depois que essas investigações
Opa! Depois que essas investigações encerrarem, ó, e elas se tornarem um processo, botei o processo em amarelo aqui, quem vai julgar o processo, aí vai ser o próprio juiz da V1 que vai julgar o seu processo e que não teve contato com a investigação daquele caso, e a mesma coisa na V2, vai ser o juiz da V2 que vai julgar o processo, que não teve contato com aquela investigação. Então, vocês entendem que é possível ser o mesmo profissional, o mesmo juiz aqui, ó. Ele é juiz de garantias aqui e ele é juiz que vai julgar o processo aqui. Não é um cargo diferente, tá? Um concurso diferente, é o mesmo concurso. Só queria deixar isso claro. Galera, vamos dar uma olhada aqui em alguns dispositivos que falam sobre o juiz das garantias, que estabelecem as questões mais relevantes sobre eles, tá? Sobre essa figura. Lembrando que estão suspensos, tá? Por decisão do ministro Fux. Então, olha só, o artigo 3A, que foi inserido no Código de Processo Penal. O processo penal terá estrutura acusatória. Lembra quando a gente estuda sistemas processuais lá, estrutura inquisitória, acusatória, sistema misto? O legislador veio e disse: o processo penal será acusatório. Ao dizer que o sistema penal é acusatório, ele coloca em xeque uma série de outros dispositivos legais que existem na nossa legislação, né? Se há um sistema acusatório, a gestão da prova fica na mão das partes, ou seja, quem promove e produz prova é acusação ou defesa. No atual formato do nosso CPP, o juiz pode eventualmente, de forma subsidiária, produzir prova, mas se fica assentado e consolidado que nós estamos diante, de fato, de uma estrutura acusatória do processo penal, essa possibilidade do juiz ter ingerência na produção probatória acaba ficando limitada. Mas olha só, vamos lá. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Forte esse dispositivo, né? Mas ele foi suspenso por enquanto. Depois isso vai ser decidido pelo Pleno do STF. Agora, especificamente sobre o juiz das garantias, ó. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. E aí vem uma série de disposições, uma série de atos de competência do juiz das garantias, que eu não quis colocar aqui, mas que vocês podem consultar. Vocês podem olhar quais são as atribuições expressas previstas no CPP para o juiz das garantias. Mas aqui é primordial que a gente compreenda, então, que o juiz das garantias é aquele cara que é responsável pela legalidade da investigação criminal. Ele vai atuar na fase investigativa. Encerrada a investigação, esse juiz que até agora estava atuando sai de cena, sai do processo e entra um novo que não teve contato com a investigação e que vai ser responsável por julgar o processo e examinar o caso penal. Beleza? Vamos adiante, tem mais algumas disposições relevantes aqui. Olha só, artigo 3C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Então, as IMPO, né, as infrações de menor potencial ofensivo, não possuem competência do juiz de garantias. E cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 do CPP. Então, o juiz das garantias atua até o recebimento da denúncia ou da queixa. Houve recebimento da denúncia da queixa, ele sai de cena, ele sai fora, ele deita o cabelo, ele risca e chega um novo juiz que não teve contato com nada ainda, tá? Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Se não houve decisão, se tem alguma coisa pendente, aí quem vai decidir é o novo juiz que entrou no processo. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Então, por exemplo, se o juiz das garantias mandou prender preventivamente o sujeito e o juiz que recebeu o processo na instrução entende que não há necessidade de prisão, ele pode soltar. Ou se o juiz manteve a apreensão num veículo, por exemplo, das garantias, né? Manteve a apreensão do veículo e o juiz da instrução
considera que não há necessidade de apreensão, ele pode liberar. Na verdade, ele deve, de acordo com o parágrafo 2º, né, no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acauteladas na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Olha que interessante isso. Olha só que legal. Isso é o que a doutrina chamava, praticamente o que a doutrina chamava de exclusão física do inquérito policial. A gente viu que o inquérito policial serve para subsidiar uma acusação, para subsidiar uma denúncia. Então, há uma investigação, há um inquérito, é remetido para o Ministério Público. A função do inquérito é convencer o Ministério Público sobre a possível existência de um caso penal, a possível existência de um crime. Caso o Ministério Público se convença de um crime, ele oferece uma denúncia e, a partir dessa denúncia, ele tem que produzir as provas daquela acusação. Ou seja, as provas da acusação do Ministério Público não são as provas do inquérito. Os elementos informativos do inquérito servem para modular o pensamento do promotor e não para convencer o juiz. Então, o que diz o parágrafo 3º aqui? Que aquele elemento investigativo que convenceu o promotor de justiça sobre a possível existência de um caso penal deve ficar acautelado na secretaria do juiz de garantias. Então, hoje como é que funciona? O Ministério Público oferece uma denúncia e junto com a denúncia vem todo o inquérito policial, vem todo o teor do inquérito policial. Então, vem a denúncia na capa e depois o inquérito policial. De acordo com esse dispositivo, deveria ser diferente. O que deveria acontecer? O inquérito policial fica na secretaria e vem a denúncia sozinha. Então, a denúncia formaria um novo processo acompanhado aqui, dos documentos relativos às provas irrepetíveis, uma perícia, por exemplo, o cara morreu, tem que fazer uma necropsia, não pode repetir a necropsia. Aí, evidentemente, a necropsia vai acompanhar a denúncia. Medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Beleza? Interessante essa disposição, né? Só que, claro, vai funcionar na prática? Não sei. Por que não sei? Olha só. Ficam à disposição do Ministério Público e da Defesa. Possivelmente vão tirar cópia e vão juntar no processo. Mas, de qualquer forma, isso é uma disposição nova, relevante, né? Que vale a pena a gente tentar compreender a mentalidade por trás dela, uma interpretação teleológica acerca desse dispositivo. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juiz das Garantias. E o artigo 3D, galera, diz o quê? 3D, Third Dimension, terceira dimensão. O artigo 3D diz o seguinte, deixa eu me esconder aqui. O juiz que, na fase da investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º desse artigo, ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições desse capítulo. Aquilo que a gente falou antes, lembra? Aquilo que a gente falou antes de um juiz atua auxiliando na comarca do outro, na fase investigativa e vice-versa, e assim vai indo. Beleza? O que mais nós temos aqui? Pessoal, agora olha só. Olha só. Dei um susto em vocês. Olha só. A gente já falou sobre as principais circunstâncias do inquérito, mas vamos falar agora. Dei uma de cebolinha. Vamos examinar a legislação. É fundamental para quem quer fazer concurso e também para quem quer atuar na prática ter conhecimento acerca da legislação. Claro, tem coisas que a gente pode passar batido, mas tem coisas que são muito importantes que a gente deve conversar um pouquinho, tá? Então, olha só. O que nos diz o Código de Processo Penal sobre o inquérito policial? Olha o artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Então, a gente já sabia, né? O inquérito policial serve para apurar as infrações penais da sua autoria, para, com isso, possibilitar que haja processamento por parte do Ministério Público.
A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Adiante, olha só, isso é importante, tá? O artigo 5º. Como que se dá início, como que se instaura, como que se inicia o inquérito policial? O artigo 5º traz algumas considerações relevantes sobre isso. Então, olha só, nos crimes de ação pública. O que é crime de ação pública? É a maior parte dos crimes constantes da nossa legislação, nosso Código Penal na legislação extravagante. Crimes de ação penal pública são aqueles que o Ministério Público, as ações penais públicas se dividem entre públicas incondicionadas. Nas ações penais públicas incondicionadas, o Ministério Público pode oferecer denúncia sem qualquer autorização da vítima, inclusive contra a vontade da vítima. Se meu irmão tentou me matar, chegou bem louco, nós discutimos, ele tentou me matar. Crime de homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada. Significa que, se eu for conversar com o promotor e falar, promotor, porra, o cara é meu irmão, velho. Não quero que ele vá ser preso, ele tava doidão, mas já melhorou. Ele já tá calminho agora, nós nos acertamos, não quero que ele seja processado. Adianta alguma coisa? Não adianta nada, porque é uma ação penal pública incondicionada. Independentemente da minha vontade, o promotor de justiça deve denunciar e deve promover o exercício da ação penal. A ação penal pública pode ser também condicionada, e ela pode ser condicionada a duas circunstâncias. Primeira e mais comum, a representação do ofendido. Então, no caso de lesão corporal simples, por exemplo, se agora mesmo exemplo, meu irmão me bateu. E quem que tem autorização para denunciar o meu irmão? O Ministério Público, para denunciar o Ministério Público. Se fosse uma ação penal privada, seria eu, mas é uma ação penal pública condicionada à representação. Mas eu tenho que dizer para o promotor, olha só, eu quero que ele seja processado, eu quero que ele seja denunciado. Então eu tenho que representar, eu tenho que dar autorização. Posso fazer essa autorização na polícia, ou na delegacia, ou para o próprio promotor de justiça, mas fato é que eu tenho que representar. Ação penal pública, então, incondicionada, aliás, a condicionada à representação. Em alguns poucos casos, nós temos as ações penais públicas condicionadas à requisição do ministro da Justiça. Olha só, nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, ou seja, a autoridade policial pode, de ofício, dar início ao inquérito policial. Se a autoridade policial está andando na rua e vê um corpo caído com perfuração por projétil de arma de fogo, ela pode, sem qualquer requisição, sem qualquer requerimento, dar início a um inquérito policial para tentar investigar se houve um homicídio, quem foi o autor daquele homicídio, porque é um crime de ação penal pública. Ou, segunda hipótese, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Lembrem, gente, que requisição é uma determinação. Então, o juiz ou MP vai determinar. Delegado, instaura esse inquérito aí. Agora, requerimento é um pedido. A vítima vai dizer, delegado, será que o senhor poderia instaurar inquérito policial? E ele vai dizer, posso ou não posso. Claro que ele vai ter que fundamentar, se ele não quiser, eu posso recorrer para o chefe de polícia. Mas é importante que a gente compreenda, tá? A distinção aqui entre as expressões requisição, que é uma ordem, um mandamento, digamos assim, e requerimento, que é um pedido, tá? Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere no inciso 2º conterá sempre que possível. Ó, galera, isso é importante, ó. Isso é importante porque pode ser uma peça que a gente vai elaborar no decorrer do nosso semestre. Quando eu fizer, então, um requerimento de instauração de inquérito policial, o que eu devo colocar no meu requerimento? O que eu preciso mencionar no meu requerimento? Primeiro, a narração do fato com todas as suas circunstâncias. Então, tem que informar a autoridade policial o que aconteceu, qual foi o crime que houve, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de fazer. Então, quem é o cara? Quem é que cometeu essa infração contra mim? Ou se eu não consigo saber quem é, se eu não sei o nome, como que ele era, que roupa ele estava, que carro ele estava, para que lado ele foi, e justificando por que eu não consigo
dar melhores informações sobre ele. E a linha C, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Então, ó, cara, eu fui vítima de um roubo. O sujeito, ele era alto, magro, tinha cabelo comprido, tava de camiseta branca, bermuda amarela, correu para cima da rua e o Ciclano e o Beltrano viram. Então eu individualizei o sujeito, eu indiquei os sinais característicos do sujeito e eu nomeei as testemunhas que eu conheço. Se eu não tiver indicação da profissão e residência, eu explico isso. Ó, não sei. Não sei o nome, não sei com o que trabalham, mas podem ser encontrados, sei lá, no Banco do Brasil, vigia do Banco do Brasil, uma coisa assim. Eu consigo dar indicativos, tá? Parágrafo 2º. Olha só. Se o juiz, melhor, se o delegado indeferir a instauração do inquérito que eu pedi, o que eu posso fazer? Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. O PF da cholícia. Se por acaso, então, o delegado disser, Felipe, não vou instaurar porra nenhuma, velho. Tô cheio de coisa para fazer, não vou instaurar nada. Eu tenho alguma coisa para fazer? Eu posso fazer um recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Significa que, se tentaram me matar, mas eu não quero registrar o boletim de ocorrência, então eu fui vítima de uma tentativa de homicídio. Homicídio é crime de ação pública ou privada? Pública, condicionado ou incondicionado? Incondicionado. Eu não quero registrar BO. Não quero me envolver com isso. Mas a minha mãe quer, meu vizinho quer. Sempre tem as vizinhas, né? As vizinhas que ficam cuidando do movimento. A vizinha, tiazinha lá que viu tudo, ela pode ir na delegacia e registrar um boletim de ocorrência. A partir daí será instaurado um inquérito policial. Parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação, ou seja, a ação penal pública condicionada à representação não poderá, sem ela, ser iniciado. Então, nos crimes de ação penal pública incondicionada, é possível a instauração de inquérito sem qualquer característica, requisito ou necessidade. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito, para ser instaurado, para ser iniciado, precisa da representação do ofendido. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Então, olha só, esse parágrafo 5º aqui é interessante. O que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que, primeiro, que pode ocorrer inquérito policial num crime de ação penal privada. A gente já conversou sobre isso em aula, né? Ação penal privada num crime contra a honra. Por exemplo, alguém me ofendeu na internet. Alguém me xingou no Twitter. Me xingou muito no Twitter. Posso pedir para a autoridade policial instaurar um inquérito? Posso. Por quê? Pô, eu não sei quem é o cara que está por trás daquele Twitter. Eu preciso de informações, eu preciso de ajuda da delegacia especializada em crimes informáticos. Então, eu posso fazer uma notícia crimes, eu posso fazer um requerimento de instauração de inquérito em relação àquele fato e o delegado pode instaurar um inquérito. Só que eu ou alguém que tenha qualidade para me representar que tem que fazer esse pedido. Mesmo exemplo, me xingaram muito no Twitter. Eu não dei bola, não tô nem aí. Mas a minha mãe ficou brabíssima, minha mãe ficou irritadíssima. Xingaram meu filho. E ela vai na delegacia, mesmo exemplo do homicídio. Ela vai na delegacia e registra um BO. Pode, nesse caso, ser iniciado o inquérito policial? Não, por vedação do parágrafo 5º do artigo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentar. Beleza? Show de bola, galera? Vamos adiante. Olha só, aqui nós temos um artigo um pouco burocrático, o artigo 6º, ele refere às diligências necessárias para que a autoridade policial deve tomar quando do conhecimento da infração penal. Isso já caiu em concurso para perito, esse tipo de questionamento já foi feito em concurso para perito, mas ele é um pouco burocrático, a gente não tem muito o que falar sobre ele. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá. O que deve a autoridade policial fazer quando está atendendo o local de crime?
dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Segundo, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Terceiro, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato, suas circunstâncias. Ouvir o ofendido. Quem é o ofendido mesmo? É a vítima, né? Ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3, título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Depois, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes, averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, a quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação de seu temperamento e caráter, e colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa. Se vocês examinarem os autos de prisão em flagrante, eles têm uma série de campos que são preenchidos com essas informações do indiciado. Esses campos servem para preencher esses requisitos do artigo 6º do Código de Processo Penal. Então, qual é a finalidade disso? A finalidade é de preservar ou de tentar possibilitar que o fato seja esclarecido. Essas medidas são recomendações, são orientações, são diretrizes para a preservação do local do crime e para a colheita de elementos que possibilitem esse fato possivelmente criminal, criminoso, né, seja reconstruído. Adiante, galera. Inciso 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. O que é a reprodução simulada? Reprodução simulada é a reconstrução, reconstituição dos fatos. Então, se a autoridade policial entende que é necessária realizar essa diligência de reconstrução dos fatos, ela pode assim proceder. Lembram o caso lá, caso famoso, caso Nardoni, que jogou supostamente, né, foi condenado por ter jogado a filha pela janela. Lembra que a imprensa acompanhou tudo? Os dois chegavam no carro, subiam, rasgavam a rede, arremessavam a boneca. Isso é a reprodução simulada dos fatos, a reconstituição dos fatos. Se a autoridade entende que isso é necessário, e pode ser requerido pela defesa também, que isso é necessário para o melhor esclarecimento daquele caso concreto, daquela circunstância concreta, é perfeitamente possível a realização dessa diligência. Caso, de acordo com a lei, né, não contraria a moralidade ou a ordem pública. Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título 9 deste livro, as disposições específicas para isso, né? Artigo 9º, 8º e agora 9º. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Lembra que o processo, o inquérito, ele deve ser formal, deve ser escrito, justamente para que haja uma possível compreensão acerca das diligências tomadas. Não se admite um inquérito feito oralmente. Imagina, o delegado chega lá, bate na porta do promotor. Promotor, olha só, deixa eu te contar rapidinho aqui como é que foi essa investigação. Não, né? Tem que ter tudo registrado. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante ou preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Galera, esse parágrafo 1º aqui do artigo 10 é importante, tá? É importante a gente saber o que é esse relatório. Quando o inquérito... Eita, errei tudo aqui. Vocês estão acompanhando? Eita! Parece aquelas crianças de 2 anos pintando, colorindo, brincando de colorir. Estou colorindo. Galera, olha só. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Esse relatório é muito importante, é o encerramento do inquérito policial. Depois que o delegado realizar
todas as diligências, depois que ele tomar todas as providências que ele considera pertinentes, ele vai fazer um relatório encaminhado para o juiz. E ele vai dizer: senhor juiz, eu ouvi o fulano, eu realizei a reprodução simulada, eu acariei o fulano com o ciclano, que eles estavam divergindo, sei lá, meus agentes estavam infiltrados e apreenderam esses objetos, e no final ele vai dizer, diante do exposto, indicio o fulano pelo crime do artigo tal. Nesse momento ele formaliza a suspeita sobre o sujeito. O indiciamento pode ocorrer antes, tá? Mas nesse momento, normalmente no relatório, ele formaliza a suspeita sobre uma pessoa acerca da autoria de uma infração penal. No relatório também, costuma, nessa fase de relatório de inquérito policial, a autoridade policial representar pela prisão preventiva dos sujeitos. É muito comum, tá? O relatório junto com o pedido de prisão preventiva. Então, encerra o inquérito e, para o encerramento do inquérito, para, digamos assim, a finalização do trabalho da autoridade policial, eles costumam fazer, ou é muito comum que aconteça, né, o pedido de representação pela prisão preventiva. No relatório também pode acontecer da autoridade policial não identificar indício suficiente de autoria. Então, diante do exposto, não indicio Felipe. Ou indicio Felipe e não indicio Lucas, a Ana. Ou indicio a Ana e não indicio o Otávio. Entende? Então, não precisa indiciar todo mundo ou não indiciar ninguém. Pode fazer um indiciamento parcial de quem o delegado se convenceu. Outra coisa, o relatório ele não vincula, o indiciamento não vincula o Ministério Público. É perfeitamente possível que o delegado indicie o Felipe e o Ministério Público não denuncie o Felipe. Ou o contrário, que o delegado não indicie o Felipe e o Ministério Público denuncie o Felipe. Beleza? Parágrafo 2º. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Se for um fato complexo, for uma investigação difícil, pode a autoridade policial pedir uma espécie de prorrogação de prazo. Vamos adiante, galera. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Então, se houver alguma apreensão, isso vai junto para o Poder Judiciário com o inquérito. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. E agora, como é que fica com a história do juiz das garantias? Lembra que o juiz das garantias inseriu lá, dizendo que a matéria de competência do juiz das garantias vai ficar cautelada no cartório? Temos que ver como que vai ficar a compatibilidade daquela disposição com a disposição do artigo 12, que estabelece que o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa quando servir de base a uma ou outra. Artigo 13. Incumbirá a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. 2. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Lembram? Se o juiz ou MP requisita, a autoridade policial tem que fazer. Não tem o que dizer, tá? Inciso 3º. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias e representar acerca da prisão preventiva. Muitas vezes faz isso lá no relatório. Ou quando deflagra a operação, né? Às vezes a gente aparece, né, nas notícias aí, 15 pessoas presas, deflagrou a operação. Não significa que tenha ocorrido ainda o encerramento do processo. Até porque é comum de acontecer a deflagração da operação com prisões e mandados de apreensão, e aí isso dá início ao grosso, digamos assim, da investigação, porque se apreende telefone, se apreende notebook, com a prisão consegue ouvir as pessoas, daqui a pouco já tem uma colaboração premiada. Então a representação pode ocorrer no relatório, quando já encerrou a investigação, ou antes, né? Qualquer momento, na verdade. Que mais? Artigo 13A. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149, 149A e no crime do artigo 158, 159, são crimes aqui, ó, artigo 148. Sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas,
extorsão, se eu não me engano, extorsão e extorsão mediante sequestro, e no artigo específico lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Então aqui há uma autorização excepcional para o Ministério Público e para o delegado para que eles requisitem informações específicas da vítima e dos suspeitos. Em regra, quem que pode, por exemplo, quebrar um sigilo ou alguma informação sigilosa? Em regra, é o juiz que tem autoridade para isso. Mas, nesses casos do artigo 148, 149, 149-A, 158, 159 e o 239 do ECA, todos os anteriores do Código Penal, né, e o 239 do ECA, há uma autorização excepcional para o MP e para o delegado para que eles possam buscar essas informações privadas da vítima e dos suspeitos diretamente dos órgãos públicos ou de empresas da iniciativa privada, tá? Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá nome da autoridade requisitante, número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Segundo a Delegacia de Polícia de Porto Alegre, primeira Delegação de Repressão aos Crimes Fazendários da Polícia Federal, vai ter que indicar de onde que é, tá? A identificação. Adiante, galera. Artigo 13b do CPP. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos de delito em curso. No caso, então, de tráfico de pessoas, de novo, né, uma autorização excepcional ao Ministério Público e o delegado para que consigam promover essas diligências. Parágrafo 1º. Para os efeitos desse artigo, sinal significa posicionamento de estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Onde é que estão esses caras? Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o caput, o sinal, inciso 1º, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei, deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Inciso 3º, para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2º, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Então, a autoridade policial recebeu a informação sobre a infração penal. Imediatamente faz a requisição para as autoridades ali prestadoras, para as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. Em 72 horas, a partir do registro da ocorrência, deve ser instaurado o inquérito policial. Parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial, no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou do suspeito do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Então, ali uma autorização no artigo 13b, né, excepcional para o Ministério Público e para o delegado de polícia. Adiante. Encerrando aqui, galera, estamos quase terminando os estudos, o estudo dos dispositivos mais importantes da investigação do inquérito policial. 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então, a vítima pode pedir alguma diligência, não significa que ela vá ser concedida, não significa que ela vá ser deferida, mas a vítima pode pedir para que o delegado faça alguma coisa. 14A. Nos casos em que os servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício da profissão, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal,
o indiciado poderá constituir defensor. Artigo 23 do CP são as causas de exclusão de ilicitude. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo 1º, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Então, vejam, nessas investigações é necessário o acompanhamento por parte de advogado. Se for um servidor vinculado aos órgãos de segurança pública e se eles estiverem sendo investigados por uso de força letal, é necessário que eles sejam assistidos por defensor, assistidos por advogado, mesmo na investigação. Olha o que diz o artigo 144 da Constituição. Ó. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, policiais militares. Qualquer dessas pessoas que estiver sendo investigada no inquérito policial por fatos relacionados ao uso de força letal, seja no praticado no exercício profissional, seja na forma consumada ou tentada, poderão constituir defensor. Caso eles não constituam, olha que forte o parágrafo 2º, ó, a instituição deve ser intimada para que, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Agora, se eu estiver sendo investigado por homicídio ou por qualquer outro fato, eu preciso nomear defensor, eu posso constituir um defensor, mas não há essa necessidade, tá? Artigo 14A do Código de Processo Penal. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Adiante, gente. 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Hoje, né, a gente sabe que com a Constituição, o menor ele não responde por crime, o menor de 18 anos responde por ato infracional. Então é importante a gente ter essa interpretação constitucional das disposições infraconstitucionais, tá? Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. O delegado de polícia não pode arquivar o inquérito. Se ele realiza a investigação, no final da investigação, ele chega à conclusão de que não houve, de que inexiste infração penal. O que ele faz? Ele faz um relatório dizendo que, na opinião dele, não houve infração penal. Ou se ele chega à conclusão de que eu, que estava sendo investigado, sou inocente, ele faz um relatório dizendo que ele não indicia o Felipe porque ele acha que é inocente. Mas ele tem que remeter para o juiz, ele não pode arquivar, tá? Por decisão dele. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Mesmo que tenha sido arquivado, podem ocorrer novas diligências. 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante traslado. Então, naquele caso que eu fui... Opa! Derrubei tudo. Naquele caso que eu fui vítima de um crime contra a honra pela internet, os autos serão remetidos e ficarão lá no cartório esperando que eu ajuize a ação penal privada, se for o caso, tá? 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Cuidado, então, tá? Com o sigilo que vai ser necessário para a investigação ou para o interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a
a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Antecedente, certidão de antecedente criminal não contempla inquérito policial, tá? Porque, por força do princípio da presunção de inocência, a Constituição diz que eu só deixo de ser inocente quando eu for condenado definitivamente. Então, o que tem antes não gera repercussão para mim. Uma investigação não gera repercussão para mim. Para finalizar, galera, os 3 últimos artigos aqui, para a gente dar uma olhada. Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre do despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do MP, respeitando em qualquer hipótese o artigo 89, inciso 3º do Estatuto da OAB. Galera, só um comentário sobre esse artigo. Tem grande parte da doutrina e da jurisprudência entendem que ele é inconstitucional, tá? Que não se pode mais aceitar a incomunicabilidade dos sujeitos. O sujeito não pode ser mantido incomunicado, privado de qualquer contato, tá? Artigo 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade, com exercício em uma delas, poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente precatórias ou requisições, e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. E, por fim, ao fazer remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Interessante isso, né? Para formar estatística, para que a gente tenha elementos, para que a gente tenha informações suficientes lá na criminologia depois para estudar a criminalidade. Galera, eram essas